Fala galera, não sei se vocês estão acompanhando aí a evolução dos bombardeios, né? O negócio tá caindo, é bomba, tá entendendo? Basicamente. Mas lá no Irã, muita bomba. E eles estão devolvendo também, né? Mísseis. E aí o que que acontece? Eu queria trazer um relato para vocês de uma coisa que me marcou muito durante a infância. Falar de um personagem histórico que pouca gente está mencionando e que sem ele fica difícil entender o que seria o Irã de hoje, né? Sem ele não teria ocorrido, provavelmente não teria ocorrido a Revolução Islâmica de 79. E o nome do nosso personagem é Ayatollah Ruhollah Khomeini. Está aqui o nosso personagem. Do lado dele, esse é ele, é esse com essa expressão dura. Esse homem era temido, tá entendendo? Ao lado dele aqui está o Ali Khamenei, que é o atual Ayatollah, né? Tá, ele está desde 1989. O Khomeini era o Mão de Ferro. Eu já falei para vocês aqui, outros relatos, né? Como ocorreu a Revolução. Ele era um Ayatollah que cresceu. Ayatollah não, ele era um imã de uma mesquita chamada, numa cidade chamada Qom. E durante o governo do Reza Pahlavi, vamos dizer, admiração dos teóricos do islamismo, da ala mais radical do islamismo, foi crescendo por ele. Então, o que que acontece? É, ele foi ganhando seguidores, cada vez mais, entendeu? Ele morava nessa vila, ficava a 130 quilômetros de Teherã e as pessoas se deslocavam até lá. E isso começou a chamar a atenção do governo. E um dia mandou prender, já prendeu uma primeira vez, mandou prender uma segunda, e depois ele acabou sendo exilado. Sendo exilado, ele continuou com suas palestras muito radicais, tá entendendo? Contra o Ocidente, contra a modernização do Irã e a aderência aos costumes ocidentais, como mulheres em faculdades, estudando. Aí você vê, por exemplo, aqui alguns exemplos, né? O Irã era assim, tá entendendo? O portal Tabu, ele colocou até, fez uma série de matérias, como eu era antes e depois da Revolução de 89, de 79. Está aqui alguns depoimentos. Quem se interessar pode ir lá no, tá entendendo? Olha aqui, mulheres. Minha mãe antes e depois da Revolução Islâmica Iraniana de 79, no portal Tabu. E esse homem foi o grande responsável. Esse aqui, Ayatollah Khomeini. E o que, que eu queria falar sobre vocês? Eu queria falar, iniciar com isso. Ó, aos 27 anos, ele se casou com uma menina de 10 anos e tiveram o primeiro de 5 filhos, 3 anos depois. Eu queria falar para vocês de 89. O Ayatollah Khomeini ele estava exilado na França. Ele voltou para o Irã, né, depois que expulsaram o Shah Reza Pahlavi. Né, ele voltou e assumiu o poder. O que, que acontece? 10 anos depois ele morreu. Aparentemente ele morreu de câncer. Mas o funeral dele foi uma coisa das mais absurdas que eu já vi. As mais absurdas. Esse funeral reuniu, no mínimo ali, tinha 1 milhão de pessoas. Tá entendendo? No mínimo, tinha 1 milhão de pessoas. As mulheres hoje são obrigadas a usar o hijab, né, depois da Revolução. Mas o que eu queria contar era sobre o funeral e compartilhar. Aqui está alguns imãs velando o corpo dele, né? Como vocês podem ver. As imagens não são muito boas, mas eu tenho um outro vídeo aqui, que é o vídeo do corpo dele. Não está muito bom, mas esse vídeo aqui tá bom. Esse era ele nos últimos dias dele, né? Antes de abraçar o capeta.
dele. Para você ver o que aconteceu, o que se seguiu. Olha a multidão. Muita gente, uma área aberta, descampada. O que se seguiu a isso foi uma cena que, para quem tinha 9, 10 anos de idade, foi assustadora. Vocês vão ver aqui, compartilhar aqui comigo. Centenas de milhares de pessoas reunidas nesse estádio, nesse descampado, e nem cabia de tanta gente que tinha essa parte aqui. Vocês podem ver. Eles iniciaram um ritual. Eles iniciaram um ritual de autoflagelação e morreram milhares de pessoas. E não foi um dia, 2 dias. Salvo engano, ocorreram durante 2 ou 3 dias. E cada dia morria 500 a 1.000 pessoas. E aí, para vocês, como é esse ritual? Era o ritual de você bater na sua própria cabeça. Eles ficavam nesse ritual durante horas, até o desfalecimento ou a morte completa. E aí vocês vão ver aqui nesse vídeo que é real o que eu estou falando. Olha aí. Vocês estão vendo? Esse era o ritual. Vocês percebam aí, prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Eu vou colocar o vídeo para vocês. تمام تعجب ذکر کرده که در سن 87 سالگی Isso aí no حضرت hospital, né? E aí, depois de confirmada a sua morte, ver aqui, tem mais. Esse é o ritual. Homens e mulheres batendo suas cabeças até se desviver. Tá falando um negócio تمام تعجب Então, esse era o depoimento que eu tinha a fazer para vocês. Entendeu? Foi bem impactante isso para mim. Porque essa cena se repetiu na televisão durante horas, dias. As pessoas abarrotadas, umas esmagadas umas contra as outras e batendo até se desviver. Num completo ritual de idolatria tremenda a um homem. تمام تعجب Foi muito impactante. E tem um rapaz que ele trouxe aqui uma visão. O caixão dele é, para obter um uma visão de lá do Irã. o Ayatollah Khomeini. Era muito, muito pequeno, mas lembro Olha o que ele fala. dessas coisas na TV. No dia seguinte à sua morte, as autoridades tiveram que adiar o seu primeiro funeral, depois de uma grande multidão invadir o cortejo fúnebre, destruindo o caixão de Khomeini, o caixão de madeira. Destruíram ali o caixão dele para obter um último vislumbre do seu corpo e tocar o seu caixão. A certo ponto, o corpo de Khomeini caiu no chão. Enquanto isso, ainda a multidão arrancava pedaços da mortalha. O pessoal queria guardar como relíquias sagradas, né, que eles acreditam, o líder supremo
Depois do corpo no chão, conseguiram conter a multidão, tiveram que colocar o corpo novamente no helicóptero e levar de volta para Teherã. E agora o túmulo de Khomeini está dentro aqui desse complexo que nós visitamos. Então esse era o meu depoimento para vocês, tá entendendo? Hoje, devido aos acontecimentos, isso ficou bem na minha memória. Disse, olha, eu vou fazer um depoimento sobre isso, porque marcou bastante a minha infância. Isso nunca saiu da minha memória. Espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês que não viram, não conheceram, não souberam do que aconteceu naquela época, nos anos de 1989. Um abraço, não se esqueça de se inscrever. E se inscreva, dê essa força pro canal. E até mais.